Graça e paz, boa tarde, seja bem-vinda novamente ao meu canal. Eu sou Cláudia, tenho feito vídeos falando de mulheres da Bíblia, mulheres que nos inspiram, mulheres que nos fortalecem, mulheres que fazem-nos refletir e fazer com que a nossa fé seja aumentada dia a dia. Hoje eu quero partilhar convosco uma passagem bíblica que está no livro de 2 Reis 4, 8 a 37. E esse vídeo tem por título A Sunamita, uma mulher de fé. E gostava de convidar-vos a conhecerem essa mulher de fé, uma mulher que é de uma terra chamada Sunem. E nós vemos o que diz em 2 Reis 4:8 para que possamos saber quem é que é esta mulher sunamita. E aconteceu também que um dia passava Eliseu por Sunem e havia ali uma mulher importante, a qual lhe constrangeu a que comesse do pão. E aconteceu que quando por lá ele passava, vinha até a casa dela para comer pão. A mulher de Sunem, ou a mulher sunamita, era uma mulher, como diz aqui no versículo 8, era uma mulher importante, ou seja, era uma mulher rica, uma mulher com posses. E quando ela viu que Eliseu, o profeta de Deus, ia muitas vezes à cidade de Sunem, então ela convidava-o a comer pão na sua casa. E depois ela pediu ao marido que construísse um quarto, que colocasse uma cama, uma mesa, ou seja, que mobilasse o quarto, para que sempre que Eliseu fosse a Sunem, Eliseu pudesse ter um lugar para descansar. E vemos isso nos versículos 9 e 10. E o profeta Eliseu sentiu-se muito honrado com a atitude da mulher para com ele, e para com o seu servo Geazi, e então o profeta quis honrá-la, porque ela lhe tinha honrado. E o profeta mandou que o seu servo Geazi a chamasse e perguntou-lhe o que é que ela queria que ele fizesse por ela. E aqui também nós vemos que Eliseu era um homem muito influente, porque no versículo 13 ela diz: haverá alguma coisa de que te fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? Aqui nós vemos que o profeta Eliseu era um homem muito influente, que ele até podia falar alguma coisa da mulher, se a mulher precisasse de alguma coisa, ao rei de Israel ou ao capitão do exército. Porém, ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. É uma resposta curta e que me faz pensar. Ela diz: eu habito no meio do meu povo. É como se ela dissesse: eu tenho tudo o que eu preciso, eu estou bem, eu estou feliz e eu tenho o que eu necessito. Mas Eliseu queria honrá-la. E o seu servo Geazi disse: ela não tem filho e o seu marido já é velho. E isso está no versículo 14 do capítulo 8 da 2 Reis. Então Eliseu mandou chamar a mulher e disse-lhe no versículo 16: a tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Então nós vemos aqui que o profeta Eliseu deu-lhe uma promessa que no tempo determinado da vida, ela teria um filho. E nós vemos a resposta que ela lhe dá: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Aqui eu reflito quando ela disse: não, homem de Deus, não mintas a tua serva. Essa mulher sunamita, provavelmente não, de certeza, ao chamar Eliseu de homem de Deus, homem santo de Deus, ela já tinha conhecimento dos milagres que Deus tinha operado no povo de Israel por meio de Eliseu. Ela já sabia que Eliseu, sendo o homem santo de Deus, tudo que ele profetizasse realmente chegaria a acontecer.
Mas ela disse: não mintas a tua serva. E essa pergunta, essa resposta faz-me pensar, porque é um tanto estranho. Alguém chega e diz-me que eu vou receber uma promessa, é uma coisa que eu não tenho. E todas as mulheres querem ter um filho, isso é inegável. Imagina ela naquele tempo, o seu marido já estava velho e ela não tinha filhos. E ela diz: Senhor, não mintas a tua serva. Esta resposta faz-me pensar quais os traumas que ela carregava, quais são as palavras que ela tinha ouvido que levava a ficar reticente, ou porque é que ela se considerava indigna de receber uma palavra de um servo de Deus, ou de ver com que uma promessa de Deus se cumprisse na sua vida. E essa não é uma promessa qualquer, não é uma promessa de bens ou de riqueza, porque essa ela já tinha. E ela já tinha respondido: eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu tenho tudo o que eu preciso. E a mesma Bíblia diz que ela era uma mulher importante, ou seja, uma mulher de posses, até que mandou construir um quarto para que Eliseu ficasse. E ela diz: não mintas a tua serva. Eu fico a refletir quais são as limitações que ela se tinha colocado. Da mesma forma, também nós, muitas vezes, nós não queremos receber as promessas que Deus tem para nós. Nós ficamos reticentes. Nós pensamos: eu não sou digna de receber, eu não sou digna de ser abençoada. Mas Deus quer nos abençoar. E muitas vezes somos nós que colocamos limitações, que colocamos barreiras para que não recebamos as promessas que Deus tem para nós. Mas aqui também nós vemos que não é porque nós não queremos ou nós colocamos barreiras que a promessa de Deus não se cumpre na nossa vida, ok? E não, porque nós vemos aqui no verso 17: e concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, segundo o que Eliseu dissera. Não é porque eu estou a colocar barreiras ou porque eu não creio que o poder de Deus se vá operar na minha vida que eu vou impedir o agir de Deus na minha vida, porque Deus é soberano, Deus é todo-poderoso. E Eliseu ele vivia de tal forma conectado com Deus que tudo o que Eliseu profetizava realmente chegava a acontecer, ok? E então, assim como a mulher, ela duvidou, mas aconteceu. Assim também eu fico a pensar quantas vezes nós pedimos e nós não vemos que aquilo aconteça, então nós começamos a duvidar. Nós começamos a colocar barreiras, a colocar dúvidas. Será que o que realmente este profeta está a dizer vai acontecer? Porque mesmo eu que creio e que estudo a Bíblia e gosto muito de estar na presença de Deus, recebo palavras e duvido muitas vezes destas palavras. E fico a pensar que se realmente o que Deus me disse vai acontecer. Mas Deus não precisa que eu creia, porque Ele é soberano. A partir do momento que Deus diz que vai acontecer, acontece. Às vezes o que depende é se eu vou abrir a mão para aceitar ou se eu vou colocar barreiras. Porque é o que nós, mulheres, nós fazemos. Nós duvidamos, nós somos ensinadas a não crer, a não acreditar que nós somos dignas. Nós somos ensinadas a não acreditar que Deus vai fazer milagres na nossa vida. Nós somos levadas a não acreditar que realmente Deus é poderoso, Deus é soberano. Por isso é que eu tenho falado muitas vezes e relatado estas histórias bíblicas onde eu falo de mulheres que têm sido e que foram grandemente usadas por Deus. Agora estou-me a relembrar da Débora, profetisa, juíza e líder, que liderou um exército quando Baraque teve medo. Foi Débora, uma mulher que levou ao
campo de batalha e, em nome de Deus, receberam a vitória e destruiu aquele povo, aquele exército que os oprimia havia 20 anos. E aqui também nós vemos que, embora a mulher sunamita não creu, o milagre aconteceu. Só que existe um porém. Ok, existe um porém. E eu fico a pensar, como é que eu posso compreender este porém? Se para Deus nada é impossível, por que é que Ele permitiu que houvesse esse tal porém neste relato? Porque a mulher de Sunem não pediu um filho. Foi o servo Geazi que disse a Eliseu que ela não tinha filhos. Ela não creu, mas aconteceu conforme a profecia de Eliseu. Porém, nós vemos no versículo 20 no capítulo 4 de 2 de Reis, que o seu filho veio a falecer. Ok? Vamos imaginar a dor, o sofrimento, o desespero ou a confusão na vida dessa mulher que não pediu um filho, mas mesmo assim recebeu. E ela viu, nós vemos aqui no versículo 20, sim, o seu filho faleceu nos seus joelhos ao meio-dia, como diz em Salmos 91:6, a mortandade que assola ao meio-dia. Ao meio-dia daquele dia, ela viu o seu filho falecer nos seus joelhos. Como terá ela ficado? Quais são as perguntas, as dúvidas, as frustrações, o desânimo, o desespero ou a dor que ela sentiu ao ver o seu próprio filho falecer nos seus joelhos? Porque eu sou mãe, tu também és. São coisas que nós não queremos imaginar. São coisas que nós pedimos ardentemente a Deus que nunca aconteça. Porque nós somos capazes de dar a nossa própria vida para os nossos filhos, mas nós não queremos ver os nossos filhos partirem de forma repentina e antes de nós. Mas esta mulher, ela viu isso acontecer. Então o que é que ela fez? Como é que ela se comportou? Ela pegou no filho morto, subiu, foi para o quarto que ela tinha mandado fazer para o profeta Eliseu e deitou seu filho morto sobre a cama do profeta. Ela saiu e fechou a porta. Verso 21. Em nenhum momento ela disse ao pai da criança que a criança estava morta. Ainda que ela teve um comportamento estranho quando o marido perguntou por que ela ia encontrar com o profeta naquele momento, ela respondeu no verso 23: tudo está bem. Tudo está bem. Eu fico sem palavras perante essa resposta que ela deu. Tudo vai bem. Quando o seu mundo tinha caído, quando o seu filho tinha falecido, quando ela tinha visto o seu filho falecer nos seus joelhos, ela responde: tudo vai bem. Essa resposta mostra uma fé muito grande, uma verdadeira fé. A mulher de Sunem me surpreende. Ela fala pouco. Já reparamos que ela fala pouco. Quando o profeta lhe pergunta: mulher, o que é que tu precisas? Ela disse: eu vivo no meio do meu povo. Quando o marido lhe diz: por que é que tu vais neste momento procurar o profeta? Nem é sábado, nem é lua nova. Ela responde: tudo vai bem. Como é que estava o seu coração naquela hora? Como é que estaria a sua mente naquela hora? A sua resposta, tudo vai bem, mostra uma grande fé, uma fé verdadeira. Uma fé que muitas vezes nós precisamos para coisas pequenas. Nós duvidamos. Uma fé que às vezes em coisas banais nós duvidamos Deus é capaz de fazer. Mas ela respondeu: tudo vai bem. Ok? Se nós vermos no versículo 24 a 26, diz assim:
Ela albardou o jumento e disse ao seu servo: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Pois partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre e vai ao seu encontro e diz-lhe: tudo vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Poderosa essa resposta. Uma resposta curta, no meio do seu desespero, da sua fragilidade, do seu desespero. Ela respondeu: vai bem. Ela é uma mulher sábia, determinada. Ela não se deteve no caminho. Ela disse ao servo: vai e não te detenhas. E quando o servo de Geazi veio ter com ela, ela respondeu: vai bem. Ou seja, não é contigo que eu vim conversar. Eu quero falar com o homem de Deus. E quando ela chegou ao pé do homem de Deus, agarrou-se aos seus pés, prostrou-se ao chão. E o homem de Deus sentiu que na sua alma havia grande amargura. E ela lhe disse: pedi eu ao Senhor algum filho? Pedi eu ao Senhor algum filho? Não te disse: não mintas a tua serva? E então Eliseu disse ao seu servo Geazi: apronta-te depressa, vai, leva o meu cajado e coloca sobre o rosto do menino. Verso 29. Mas a mulher é tão determinada, persistente, ela respondeu no versículo 30: Senhor, se tu não fores, eu não vou. Assim diz ela: viva o Senhor e viva a tua alma, que não hei de deixar. Então ele levantou e seguiu-a. Mulher de fé, mulher de grande fé, ela disse: eu não te pedi um filho, mas agora eu creio. Mesmo que ela não tenha dito, é isso que eu entendo. Eu creio que se Deus agiu a partir de ti para que eu tivesse um filho sem que eu te pedisse, eu creio que Deus vai agir a partir de ti para dar vida ao meu filho. Ela creu de todo o seu coração. Então Eliseu subiu e foi com ela. E o Geazi fez exatamente o que o profeta lhe tinha dito. Só que não sucedeu nada. E então Eliseu foi, entrou no quarto, fechou a porta e orou. Vemos isso no versículo 33 a 35. Eliseu fez tudo o que Deus lhe ordenou que fizesse. Primeiro ele orou ao Senhor. Orou. Depois ele colocou-se sobre a criança até que a criança retornou-se à vida. Ok? Que fé! Vemos isso no versículo 33 a 35. Eu até vou ler para vocês. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e a sua mão sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. A carne que antes era sem vida aqueceu. 35. Depois desceu, andou naquela casa de uma parte para a outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós vemos que aquela que permanece firme, fiel, e que a sua fé não é abalada em tempos de tribulações, verá a glória de Deus. Então, eu me pergunto, onde eu me encontro neste relato? Onde está a minha fé comparada à fé dessa mulher sunamita? Ok? Onde está a tua fé comparada com essa mulher que viu o seu filho, o seu milagre, morrer nos seus pés, não desistiu, não esmoreceu e foi
e disse ao profeta: se o Senhor não for comigo, eu não vou. E o profeta foi com ele. E o profeta fez tudo o que o Senhor lhe disse, até que a criança retornou à vida. Esta mulher, que não tem o seu nome mencionado na Bíblia, é uma fonte de coragem, de fé, de determinação e de inspiração. É crer, ela creu quando tudo o que estava à sua frente era ao contrário. E isso ensina-nos também a crer quando tudo que está à nossa volta é ao contrário daquilo que nós estamos a ver. Ela creu na vida onde havia morte. Ela manteve a sua fé firme, inabalável, e não se permitiu deter no caminho, nem olhar para os lados. Quando a dor era maior que o seu coração, era capaz de suportar. Ela creu. Assim também eu digo, de crer somente, não importa qual é a amargura que estás a viver agora, qual é a ansiedade, qual é a frustração, qual é o desânimo, qual é a dor. Crê somente. Como diz o Salmo 127, 1 e 3. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E 3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Assim também eu deixo-te nesse momento, mas antes eu gostava de te pedir, curta o vídeo, compartilhe com as mulheres que tu conheces, compartilhe com alguma mulher que neste momento sabes está a passar por uma dificuldade, que está numa situação de dificuldade, que está numa situação de frustração, de desânimo ou de dor. Partilhe a palavra com ela, porque a palavra é feita para nos edificar, para nos restaurar, para nos reconstruir, porque nós precisamos de ser reconstruídas. Nós precisamos colocar a nossa vida na mão daquele que nos fez, aquele que vê as nossas lágrimas em silêncio, ou que não vê, porque nessa passagem em nenhum momento diz ela chorou. Não se diz. Nós não sabemos o que é que se passou no coração ou na mente dela. Nós só vemos o seu agir, o seu caminhar, a sua fé e a sua determinação. E para terminar, eu deixo aqui o Salmo 128, 1, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Para terminar, gostava de fazer uma oração. Repete comigo: Senhor Jesus, eu aceito neste momento da minha vida como é o meu único Senhor e Salvador. Eu te agradeço, Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu coração e restaura-me e perdoa os meus erros, perdoa as minhas dúvidas e todas as vezes, Senhor, que eu não criei, que eu não acreditei, que eu duvidei que Tu és capaz de fazer milagre. Perdoa-me e guia-me pelos pastos verdejantes e pelos vales tranquilos, Senhor, e refrigera a minha alma, porque neste momento eu preciso de Ti. Nada sou sem Ti, Senhor. Acalma os meus medos, acalma o meu coração e restaura a minha fé e faz-me voltar para Ti, o autor da vida. Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada. Dia abençoado.